E agora, amado ouvinte e telespectadores, vamos ouvir a mensagem gloriosa que vem do coração de Deus para os nossos corações. Mensagem. A mensagem de hoje é na direção da missionária Silvana. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vaso de Deus. Muita alegria essa oportunidade de nós podermos estar aqui na presença do Senhor, se alegrando, né? É como o nosso irmão disse: ó, comboio com sua via que os irmãos vivem em união, porque quando nós estamos em união, o Espírito Santo de Deus, ele opera sinais e milagres. E eu, louvado seja Deus, quando estou na igreja, eu gosto de fechar os meus olhos e sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo está aqui em nosso meio. Ele está quebrando cadeias, Ele está curando, Ele está abrindo portas, Ele está libertando para a glória de Deus. Então, irmãos, nós somos uma tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus, ele, louvado seja Deus, ele habita no corpo santificado. Louvado seja Deus. E ele está também visitando nossos irmãos internautas. O Espírito de Deus está entrando no teu lar nesta noite. Louvado seja Deus. Lá em Ezequiel diz: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós vemos que ali Deus falou com Ezequiel: profetiza sobre esses ossos secos. E ele disse: tu sabes. Louvado seja Deus. Então profetiza dentro do teu lar. Louvado seja Deus, que nesta noite ele está entrando com providência. Pessoas que estão pedindo resposta de Deus. E nesta noite o Espírito de Deus está entrando no teu lar e está te respondendo. Profetiza. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela se renova cada dia mais. Cada um, Deus usa, o Espírito Santo usa de uma maneira diferente. Então você nunca vai ouvir a mesma palavra, porque o Espírito Santo que está naquele corpo santificado, ele usa cada um de uma maneira. Então eu convido a amada igreja a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus e abra no livro de Gênesis. Louvado seja Deus. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante as mãos para os céus. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. E cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós, homens e mulheres, que o Senhor escolheu para pregoar a palavra de Deus, nós não damos bênção para ninguém. Simplesmente somos canais em que o Espírito Santo de Deus usa, pois pregar a palavra de Deus, ela é uma grande responsabilidade. Louvado seja Deus. E eu sou agradecida a Deus, porque quando eu aceitei Jesus,
na igreja tinha um pilar assim, bem no meio, e tinha um banco. E o pastor estava no púlpito, olhava muito para Silvana. Eu falava, esse pastor está olhando muito para mim. Aí eu me escondi atrás do pilar, né? Aí o pastor, hoje já dorme no Senhor, um grande homem de Deus, ele disse, Silvana, o Senhor Jesus, ele tem uma obra com você, de apregoar a palavra de Deus. Vem aqui na frente orar. Eu falei, mas eu não sei orar. Eu não sei nada. Louvado seja Deus. E ali o Espírito Santo de Deus me usou. E faz 43 anos que eu estou no Evangelho. Aceitei Jesus na minha mocidade. Nunca desviei. Sempre participei do corpo e do sangue de Cristo. Louvado seja Deus. E quem tem me sustentado é Deus. E eu dou graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Porque o Senhor tem amassado o vaso e o Senhor tem trabalhado em minha vida. E hoje eu já nem ligo mais o que pensam, o que falam. Eu me preocupo. Aleluia. Deus pensa de mim. Então, queridos, é como o pastor Daniel louvou a Deus e o Espírito de Deus operou na igreja e ali no lar dos internautas. Louvado seja Deus. Não vamos olhar para trás, vamos olhar para o alto, vamos olhar para Jesus. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso foco. Encare as lutas, as perseguições que vêm sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Com cabeça erguida, encare, porque o Senhor dará vitória para mim e para você, amém? Então vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, que nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Deus disse: haja uma separação entre águas e águas. E as águas que estavam sobre a expansão, Deus chamou de céus. E a expansão debaixo dos céus, Deus chamou de terra. E ajuntamento de águas, Deus chamou de mares. Deus produziu a erva verde, árvore frutífera, segundo a sua espécie. Deus criou os luminares para haver separação entre o dia e a noite, sinais para tempos, dias e anos. Louvado seja Deus. E Deus fez os répteis de alma vivente. Pode se assentar e louvar a Deus com as palmas bem alegres, igreja. Bem alegre para Jesus. E está muito fraco, glória a Deus. Mais forte ainda, igreja. Porque o Espírito Santo está em nosso meio. Aleluia. Aleluia, sinta a presença de Deus. Louvado seja Deus. O irmão adivinhou, ele pediu um copinho d'água. Louvado seja Deus. Pode glorificar a Deus. Nós estamos na casa do Pai e aqui nós temos liberdade, e aqui Deus vai responder muitas respostas para o povo de Deus nesta noite. Obrigado, pastor. Então nós vemos aqui em Gênesis o poderio de Deus. Deus criou tudo pelo poder da palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, louvado seja Deus, sobre a face das águas. Louvado seja Deus. Irmãos,
nós vemos que existe um mundo espiritual, creia você ou não, mas tem o mundo espiritual, e o mundo espiritual, ele é maior que este mundo. Louvado seja Deus. E nós vemos que a primeira guerra que aconteceu foi lá no céu, quando Lúcifer, ele queria tomar o lugar de Deus. E lugar de Deus ninguém toma, porque toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Louvado seja Deus. E ali, louvado seja Deus, ele foi. Aliás, ele trouxe até essa parte dos anjos que eram de luz. Louvado seja Deus. Ele trouxe para a terra, aonde se transformou, louvado seja Deus, anjos das trevas. Louvado seja Deus. Então aqui a palavra nos mostra o poder de Deus, que nós temos que crer no poderio. Quando Deus nos faz uma promessa, não importa a luta que você passa, não importa o que você está passando, Deus, Ele tem poder. E nós somos o sal da terra, nós somos a luz. E todas as trevas, tudo que impede, louvado seja Deus, de nós recebermos a bênção de Deus, Ele nesta noite, Ele coloca por terra, porque Ele está, louvado seja Deus, quebrando cadeias, quebrando feitiçarias nesta noite. Pode dar glória a Deus e glorificar a Jesus, igreja. Glória a Deus. E o Espírito de Deus, nós vemos que o homem e a mulher, ele é formado uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus. Para que o Espírito Santo de Deus habite no corpo, nós temos que estar santificado. Para que o Espírito de Deus venha operar e Deus venha nos usar como Ele quer. Louvado seja Deus. Porque nós estamos em constante construção diante de Deus. Louvado seja Deus. Nós somos falhos, somos pecadores, e nós não conseguimos fazer 50% que está na palavra de Deus, mas nós temos que nos esforçar para santificar e lutar pela nossa salvação. Louvado seja Deus. Então nós vemos que os anjos de luz, nós temos que ser anjos de luz, lutar contra o pecado. Louvado seja Deus. Muitas pessoas pecam e dão desculpa, mas é fraqueza da minha carne, é nada. Louvado seja Deus. Você peca porque você quer. Louvado seja Deus. Porque quando nós temos temor no nosso coração e temos vontade de fazer a obedecer a Deus, nós lutamos contra o pecado. E nesta noite o Senhor, Ele quer que nós lutemos contra o pecado. Louvado seja Deus. Nós vemos que todas as trevas, todo atrapalhamento que Satanás coloca sobre a nossa vida, nesta noite Ele está tirando as trevas e está nos levando para a luz. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui em Gênesis o poderio de Deus. Ele construiu tudo pela palavra. Louvado seja Deus. Então nós temos que profetizar e pensar coisas boas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, não falando palavras torpes. Louvado seja Deus, porque o cristão não anda falando palavrão. Louvado seja Deus. Nós temos que profetizar como Deus mandou para que Ezequiel profetizasse. Profetize sobre aqueles ossos secos. Então profetiza nesta noite sobre aquele teu filho que está desviado do Evangelho, sobre aquela filha
que é problemática, louvado seja Deus, profetize. Você, internauta, profetize no seu lar, que nesta noite o Senhor está te curando, que nesta noite o Senhor está tirando todas as trevas e está trazendo você para a luz. Louvado seja Deus. As palmas bem alegres para Jesus. E houve uma separação entre águas e águas. Nós vemos que o joio e o trigo, ele tem que crescer junto. Porque se o Senhor tirar o joio, o trigo pode ficar, né? Então ele vai separar. Ele vai separar, louvado seja Deus. Como o nosso irmão pastor cantou, o obreiro ele tem que ser aprovado. E nós vemos, louvado seja Deus, que a palavra de Deus nos fala, louvado seja Deus, sobre os maus obreiros. Que muitas vezes eu acho lindo pessoas que fazem teologia, mas ele tem que juntar a teologia com a espiritualidade, com a Espírito Aleluia. Santo. Ter o discernimento do seja Deus, senão ele não estragaria tantas as vidas que nós vemos hoje que está estragando. Por isso, crente, até o diabo é. Nós temos que ser o cristão, sal da terra, luz para aqueles que vêm. Eles veem a luz na nossa vida. Louvado seja Deus. Jesus, ele quer pessoas na igreja transformadas, arrependidas do seu pecado. Nós pecamos todos os dias, pensamentos e obras. Não fazemos 50% de obediência que está na palavra de Deus. Isso é para os religiosos que ficam criticando tal igreja. Lá no céu não vai entrar placa. Louvado seja Deus. Vai entrar um povo lavado e remido no sangue de Cristo. E naquele dia Aleluia. Ele vai separar o joio do trigo. Louvado seja Deus. Então nós temos que ser luz. E nós vemos, louvado seja Deus, que Deus ele criou tudo pelo poder da palavra. Então nós temos que ter cuidado do que nós soltamos da nossa boca para fora. Porque, irmãos, o que contamina não é o que entra, é o que sai de dentro para fora. E o Senhor nos fala nessa noite. Nós temos que vigiar no que nós falamos. Nós temos que profetizar. Nós temos, por mais que você diga, irmã, mas a minha vida está tão ruim. Estou numa prova tremenda. Mas você tem que profetizar vitória. Você tem que profetizar que você vai vencer. A tua família vai vencer. Você vai conseguir o trabalho. Você vai ser abençoado por Deus. Você tem que profetizar e crer no poder de Deus. Nós vemos que aqui em Gênesis mostra o poder de Deus. Louvado seja Deus. Mas tem pessoas, louvado seja Deus, ele só acredita se Deus fizer alguma coisa. Nós vemos que aquele homem estava ali naquela cama, louvado seja Deus, não sei quantos anos, né, que pegaram ele e passaram ele pelo telhado. Louvado seja Deus. E o Senhor, pelo poder da palavra, ele tem poder para curar, libertar e transformar. As palmas bem alegres para Jesus. Irmãos, nós não temos que se assustar com o caos. Nós vemos que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Os sinais de Deus estão aí. Quando nós falamos que Jesus está voltando, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu vou fechar os olhos. Então nós temos que estar preparados. Mensagem ao para vivo. Encontrar com Jesus. Você, meu irmão, Transmitindo diretamente do estúdio da SBR
Serviço também Brasileiro de TV. para encontrar com o teu Deus. Porque, irmãos, a guerra é grande e nós temos que lutar. E as armas do cristão é oração e jejum, que tem grande poder para vencer o diabo. E nós vemos, o título dessa pregação é os planos de Deus. Nós vemos que o plano de Deus é inteligente para que Deus venha abençoar, porque a mulher cristã, ela não manipula, ela vai dentro da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E nós vemos que ela induziu a Adão a pecar. Ele comeu do fruto. E nós vemos que Deus tinha dado autoridade para Adão, mas depois que ele pecou, louvado seja Deus, ele perdeu a autoridade. Louvado seja Deus. E nós vemos, queridos, que a serpente, ela continua, louvado seja Deus, a enganar muitas pessoas, porque neste século 21 o diabo tem trabalhado muito nas mentes dos próprios crentes. Louvado seja Deus. O amor de muitos se esfriou, como o nosso irmão pastor, ele disse que nós devemos voltar ao primeiro amor. Louvado seja Deus. Ter mais amor pelos irmãos, ter mais amor por Deus, ter mais temor por Deus. Louvado seja Deus. Para que Ele, oh Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. E é assim que o Senhor quer. Louvado seja Deus. E nós vemos que o plano de Deus sempre foi bom. O plano de Deus na minha e na sua vida é bom. Mas o Senhor fala muitas vezes que você não pode colocar a mão no plano de Deus que Ele tem na sua vida. Porque se você colocar a mão, Ele tira dele. Louvado seja Deus. E Ele não realiza. Porque o homem e a mulher, ele quer fazer as coisas do seu jeito. Não quer esperar no Salmo 40. Fala, Senhor, passa para o Salmo 70, eu estou com pressa. Louvado seja Deus. E nós vemos que no Salmo 40 vem angústia, vem desespero, vem choro, vem perseguição, vem ansiedade. Louvado seja Deus. E é aí que nós devemos descer em oração, se humilhando para Deus, para que Deus venha nos fortalecer, para que Deus venha nos dar temor no nosso coração, né? Para que nós possamos suportar, louvado seja Deus, as provações e as lutas. E nós vemos, se você estuda a palavra de Deus, a história, né? História muito linda da palavra de Deus, é o melhor livro para se ler. E nós sabemos que se você fizer este aborto, você está matando um futuro obreiro, uma futura missionária, ou um futuro médico, ou uma futura médica, ou uma futura empresária. Louvado seja Deus. Você fez, foi gostoso na hora, né? Foi bom. Louvado seja Deus. Mas seja mais forte para criar e levar esta criança, essa gestação até o final. Sabe por quê? Porque se você abortar, você vai ficar presa no mundo espiritual. Porque muitas, eu vi um testemunho, né, de uma senhorinha para Jesus. E está muito fraca, para Jesus, igreja. Mais forte ainda, glória a Deus. Acabamos de ouvir a mensagem gloriosa do coração de Deus ao nosso coração, através da missionária Silvana. Um abraço, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Gostaram? Amém.